informação e do conhecimento. Quando será que a gente vai poder comprar, aqui no Brasil, um telefone barato, só um, daqueles simplesinhos que funcionam quando a gente mais precisa deles, sem ter que esperar meses, anos, numa burocrática fila de espera? Bom, pelo jeito, só quando as empresas telefônicas tiverem sido privatizadas e quando existir, entre elas, uma saudável concorrência. Essa comodidade, que não tem mistério não, hein? Depende de uma lei que está no Congresso e que deve ser votada no plenário da Câmara daqui a umas 2 semanas. É esse o nosso assunto de hoje, a Lei Geral de Telecomunicações. Espaço Aberto, com Lilian Wittfi. Hoje, 9h30 da noite. O presidente Fernando Henrique Cardoso transforma a posse dos ministros do Transporte e da Justiça num ato político e garante, se alguém participou no escândalo da compra de votos a favor da reeleição, vai ser afastado. Os riscos de blackout, as deficiências no abastecimento de energia, os desperdícios. Um seminário reúne empresários, técnicos e governo no Rio para discutir o problema. O diretor-geral do Instituto Nacional de Eficiência Energética, Jaime Buarque de Holanda, é o nosso entrevistado. O Conta Corrente está começando agora. O presidente Fernando Henrique Cardoso aproveita a posse dos ministros e reage às denúncias de envolvimento do governo na compra de votos a favor da reeleição. 2.000 convidados foram assistir à posse dos novos ministros da Justiça, senador Iris Rezende, e dos Transportes, deputado Eliseu Padilha. No discurso, o presidente falou duro contra a oposição e disse que vai punir qualquer integrante do governo que estiver envolvido no escândalo da compra de votos no Congresso. Se houver algum membro do governo envolvido nesse episódio, será demitido. Não creio nisso. Não creio nisso. Para mim seria uma grande decepção, mas ela não inibiria a minha decisão. Assim como seria covardia e imperdoável a minha consciência punir inocentes apenas porque a sanha de adversários insinua ou supõe, sem nem ao menos ter tido a coragem de dizer eu acuso. O presidente Fernando Henrique também condenou as declarações do líder do movimento do Sem Terra, João Pedro Stedley. Tenho sido tolerante e paciente, porque é do meu feitio e porque é dever de quem tem mandato do povo para governar o país. Mas o limite da paciência e da tolerância é a democracia. As invasões repetidas de prédios públicos e de propriedades particulares são ações coordenadas com objetivos políticos que constituem abusos antidemocráticos. E a Comissão de Sindicância da Câmara pediu a cassação dos deputados do Acre, Zila Bezerra, Chicão Brígido e Osmir Lima, todos envolvidos na negociata dos votos. A Comissão de Constituição e Justiça espera terminar o processo em 30 dias para permitir a votação em plenário até 25 de junho. O escândalo dos precatórios. Sai o resultado do relatório parcial sobre a fraude da emissão de títulos da dívida pública em São Paulo. É comprovada a supervalorização das dívidas judiciais do Estado. O prefeito Celso Pitta e o ex-prefeito Paulo Maluf vão ser os primeiros a depor. O prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e o ex-prefeito da capital paulista, Paulo Maluf, vão ter que explicar à CPI dos precatórios onde foi parar 2 bilhões e 800 milhões de reais em valores corrigidos que deveriam ter sido usados no pagamento de dívidas judiciais. O relatório preliminar da CPI sobre a emissão de títulos da Prefeitura de São Paulo confirma que dos 3 bilhões e 600 milhões de reais emitidos em títulos, apenas 23,4% foram gastos em precatórios. Agora, a CPI espera pelos depoimentos de Celso Pitta e Paulo Maluf para saber qual é a defesa deles. Um grupo de juristas vai analisar o contraditório para saber em que tipo de crime eles podem ser enquadrados. Por enquanto, pelo menos para o relator da CPI, já houve crime de responsabilidade. O relatório sugere ainda que o Ministério Público e a Câmara de Vereadores façam investigações mais profundas. Este relatório
é um convite para que governadores e prefeitos se expliquem na CPI. Se eles não depuserem, para o relatório final fica valendo a conclusão da CPI e a consequência que ela pode trazer para os acusados de fraude. Arlete Milhomem para o Conta Corrente. Os empresários vão ao governo chorar a falta de incentivos para a indústria. Os projetos que beneficiariam o setor estão emperrados no Congresso. É o que revela de Brasília a repórter Cida Rezende. Hoje, no Dia da Indústria, os empresários repetiram o que fizeram o ano passado aqui em Brasília. Eles entregaram para os presidentes da Câmara e do Senado uma agenda de prioridade para os projetos que tramitam no Congresso de interesses do setor. Os 9 representantes da indústria que discursaram foram unânimes em pedir a reforma tributária e agilidade na modernização dos portos. A resposta veio imediata do presidente do Congresso, Antônio Carlos Magalhães, que jogou a culpa da lentidão da reforma tributária no governo. Segundo ele, a proposta não foi votada porque não houve nenhum empenho do Executivo. Para o senador, o governo está muito mais interessado na aprovação do Fundo de Estabilização Fiscal para resolver problemas imediatos. A CM disse ainda que o FEF é um colchão, uma espuma para amortecer os problemas das contas públicas. De Brasília, Cida Rezende para o Conta Corrente. E agora é oficial. Assinado hoje, em Brasília, o acordo do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Ele passa para o controle do governo federal para ser privatizado. E a União assume uma dívida de 50 bilhões de reais do governo de São Paulo. O pagamento vai ser feito parte em dinheiro e parte com ações de empresas do Estado. E as bolsas de valores só vão poder negociar as ações do Banespa a partir de segunda-feira. A informação é do secretário de Fazenda de São Paulo, Yoshiaki Nakano. A suspensão foi determinada pela CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. Vamos ver agora os números do mercado financeiro nacional dessa quinta-feira. Mundo cálculo. Na maioria das vezes você verá isso. Percepções podem enganar. Está na hora de dar uma boa olhada no novo café. Braz, aquele da Melissa Bullock, foi associado a campos eletromagnéticos. A CPI descobriu também que o ex-funcionário da Secretaria de Finanças da Prefeitura de São Paulo, Pedro Neiva, é dono de uma empresa nas Ilhas Virgens Britânicas. O Banco Central está investigando quanto dinheiro ela movimentou e também uma grande coincidência. A empresa foi aberta no dia 3 de outubro do ano passado, dia em que o chefe de Pedro Neiva na Secretaria, Celso Pitta, foi eleito prefeito de São Paulo. Juros mais baixos para a compra da casa própria pelo sistema financeiro da habitação. A partir de segunda-feira, quem comprou imóvel de 93 para cá vai ter uma redução de 6,25% na prestação. A redução é por causa de um erro no cálculo da prestação, mas não atinge quem tem imóvel hipotecado. Pela estimativa do governo, só na Caixa Econômica Federal, 200 mil mutuários vão ser beneficiados. O ministro do Planejamento, Antônio Candir, anunciou também que o governo vai mandar para o Congresso, no início de junho, um projeto que cria uma nova alternativa de financiamento habitacional. O governo fecha um pouco mais a torneira do consumo. A partir de amanhã, os empréstimos bancários vão ser vigiados de perto pelo Banco Central. E qualquer compra no exterior com cartão de crédito vai ter que ser quitada à vista. O governo decidiu apertar um pouco mais o crédito porque está saindo mais dinheiro do Brasil do que entrando. É o que o governo chama de desequilíbrio no balanço de pagamentos. As compras com cartão de crédito no exterior têm uma participação nisso. No ano passado, foram 4 bilhões de dólares em compras de bens e serviços no exterior. Este ano, a conta já chegou a 1,5 bilhão de dólares. O governo resolveu pôr um freio neste consumo. A partir de amanhã está proibido
proibido o parcelamento de qualquer compra com cartão de crédito feita no exterior. A proibição do financiamento vale até mesmo para as compras com cartão feitas através da internet e por reembolso postal. Quem estiver pensando em viajar deve planejar as despesas com cuidado. Se for pagar com cartão serviços como hotel e aluguel de carro, deve lembrar que o pagamento terá que ser à vista. O Banco Central também aumentou o controle sobre o sistema financeiro. Criou a Central de Risco de Crédito. A central vai registrar todas as operações de empréstimo bancário feitas no país e vai informar aos bancos se o cliente está ou não inadimplente no mercado financeiro. Aqui no estúdio do Jornal das 10, no Rio de Janeiro, eu converso agora com o jornalista George Vidor. Vidor, apesar do desemprego, do nível de inadimplência, o consumo continua preocupando o governo? Bom, aí no caso, André, da questão do cartão de crédito, a medida é mais relacionada com as contas externas do país. E ela é coerente com a medida que o governo adotou recentemente de conter o crédito para o financiamento da importação. Porque quando você compra no exterior com cartão de crédito, é também uma forma de importação. Não faz sentido você estimular essa importação com parcelamento, com crédito interno. Agora, Vidor, as medidas de restrição ao consumo devem desaquecer ainda mais a economia. Com isso, o PIB, Produto Interno Bruto, de 97 deve ser menor que no ano passado. A previsão é do IBGE, que hoje divulgou o PIB do primeiro trimestre do ano. De acordo com o IBGE, no mesmo período do ano passado, até o fim do ano, a previsão é de que o PIB cresça entre 1% e 1,5%, bem abaixo dos 2,97% registrados no ano passado. A agropecuária foi o setor que mais cresceu, com um índice de 6,8%. Destaques para as lavouras, que cresceram 6,75%. A indústria cresceu 5,27%. Com as linhas de financiamento dos imóveis para a população de baixa renda, a construção civil cresceu 7,86%. A baixa taxa de crescimento salarial e a inadimplência foram as maiores causas do desaquecimento da economia. Vidor, que avaliação você faz desses números? Eu acho que ainda é muito cedo para a gente dizer qual vai ser o crescimento da economia esse ano. No ano passado também as projeções oscilaram muito durante o ano. Acho que, por exemplo, que a agricultura pode apresentar certas surpresas. Até agora o desempenho agrícola vem superando todas as previsões do próprio IBGE. No caso da indústria, que é um pouco incógnita. Não se sabe se no segundo semestre a indústria vai reagir prevendo maiores vendas no final do ano ou se ela vai manter o atual ritmo. Mas o IBGE é muito conservador nas suas projeções. Ele diz o seguinte: mantida esse ritmo atual, o crescimento da economia será pequeno. Mas isso não significa que no mês que vem eles não revejam essas previsões com base em um novo comportamento. Agora, Vidor, o presidente da República hoje repassou ao Congresso a responsabilidade pela condução das reformas. E antes, quando a estratégia do governo era aprovar as reformas, a alegação principal era de que o plano real, a sobrevivência do plano, dependia da aprovação dessas reformas. E agora, sabe lá Deus quando o Congresso e de que maneira o Congresso vai aprovar esses planos, essas reformas? O plano real fica refém do Congresso? Bom, o presidente, na verdade, está fazendo uma opção. Está dizendo o seguinte: vamos optar pela estabilidade da moeda. A qualquer custo, o Brasil não vai abrir mão de ter uma moeda sem inflação. Agora, isso é inconciliável com o crescimento de consumo e consumo do governo paralelamente, consumo privado e consumo do governo. As duas contas não batem. Se o governo não consegue reduzir o setor público como um todo, suas despesas, equilibrar as suas finanças, evidentemente sobra para quê? Para o consumo privado, o consumo das pessoas, das famílias, das empresas. Então ele tem que adotar medidas nessa área de aumento de juros e restrição de crédito. Evidentemente que o Congresso tem que se sensibilizar um pouco e também dar instrumentos para o setor público se equilibrar suas finanças. Porque se ele não puder enxugar a sua máquina, não puder cortar pessoal, não puder, inclusive, cumprir o limite constitucional da folha de pagamentos, que não pode passar de 60% do total da receita, aí realmente fica impossível equilibrar as finanças. Jorge Vidor, muito obrigado. Prefeitos e governadores fazem um desabafo no último dia do Fórum Nacional de Economia. Sem dinheiro em caixa, ele já tem data marcada para a falência. Uma das
das maiores dificuldades das grandes cidades é conciliar problemas, soluções e recursos. 150 mil moradores de Porto Alegre vivem em áreas de ocupação. Em Salvador, 1,5 milhão de pessoas estão em subhabitações. Mas não são só os sem-teto que preocupam os prefeitos. Curitiba e Recife estão ameaçadas de falência. A partir do ano 2000, a Receita vai estar quase totalmente comprometida com o pagamento dos servidores. Os prefeitos correm o risco de serem meros gerentes de recursos humanos. Com a moeda estável, a folha de pessoal cresce e a receita se mantém estável ou até decresce. Tem que haver uma reforma. O governador do Distrito Federal e os prefeitos do Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Salvador e Porto Alegre criticaram a declaração no próprio fórum de João Pedro Stedler, líder do movimento do Sem Terra, incentivando as invasões. Uma declaração como essa eu acho extremamente perigosa, até mesmo para o Estado democrático que a gente quer construir no futuro. Durante 4 dias, políticos, empresários, sindicalistas e economistas discutiram os problemas nacionais: emprego, crescimento econômico, reestruturação da indústria, a participação do Brasil em blocos econômicos regionais e reforma agrária. Os participantes fizeram uma radiografia do real. Eles também traçaram o futuro do país. Entre as conclusões do fórum, 2 pontos se destacam: a necessidade de uma reforma industrial para chegar a produtos mais dinâmicos voltados à exportação, para ajudar a equilibrar a balança comercial. O outro ponto é a urgência de uma reforma fiscal. As reformas que estão propostas ao Congresso Nacional são importantes, mas você não deve ficar na atitude de aguardar até que as reformas sejam aprovadas para fazer o ajuste fiscal. Exatamente, para evitar que deteriore a situação, você já está lançando novos instrumentos. Por 97 centímetros de largura. Rose, por que essa cozinha era um grande desafio? Ana, com certeza foi um grande desafio que nós encontramos. A gente tinha 3 eletrodomésticos, o fogão, a geladeira e o freezer. E teria que decidir, fica o fogão na cozinha e a geladeira na sala. E isso a nossa cliente não queria. O que fazer? A solução foi eliminar a parede e abrir a cozinha e com isso ganhar um espaço maior. Resolvemos a questão de onde colocar a geladeira, o fogão e o freezer, partimos para solucionar a questão da mesa. Onde usar uma mesa? Como criar uma mesa num apartamento tão pequeno? Resolvemos fazer esse móvel divisório usando a cerejeira e o granito, por ser um material muito mais resistente do que o mármore, já que o mármore é um material muito poroso, risca fácil e quebra com muita facilidade. No banheiro nós entramos com o recurso do gesso, você consegue através dele uma melhor iluminação. Não vai dar problema de mofo, você pode usar sem medo no seu apartamento. O vaso sanitário, ele permaneceu no mesmo local, porque se você partir para trocar ele de lugar, você vai ter um custo muito maior. A reforma do quarto foi no armário. Nós encontramos ele com 3 portas e o espaço dava muito bem para você distribuir ele em 4 portas com um aproveitamento muito melhor. As portas do apartamento continuaram as mesmas. Entramos só com recursos de molduras e trocamos as maçanetas. Terminada a reforma, começou uma outra etapa do projeto. Mara, que etapa foi essa? A etapa da decoração, Ana, que nós começamos pela marcenaria. Essa bancada foi aproveitada do seguinte modo: na parte interna da cozinha nós colocamos armários e um gaveteiro. E nessa parte que dá para a sala, fizemos aqui um armário. A tendência atual de decoração é a mistura de estilos. Nós usamos aqui um móvel bem reto, simples, ao lado de uma cômoda secretária dos anos 50 que foi restaurada. Aqui nós temos uma cristaleira, que é um móvel de fazenda que foi adquirida num brechó. Aqui nós temos um móvel tipo cantoneira rústico. Esta peça é muito interessante. É uma cômoda art déco, de linhas retas, e ela tem um aproveitamento ótimo. Ela tem gavetas e sapateiras na parte interna. A nossa cliente gosta muito de azul e pediu que essa cor fosse usada na decoração com predominância. E a gente misturou o azul com outras cores, e com essa mistura de cores nós conseguimos um resultado jovem, alegre, descontraído, a cara do cliente. A
As plantas artificiais hoje em dia são tão perfeitas que é difícil, numa primeira olhada, identificar a cópia da original. São flores e árvores plantadas em jarros de cerâmica muito mais caras que as naturais. A vantagem é a facilidade no cuidado e a possibilidade de ter sempre flores e folhas verdes dentro de casa. As plantas e flores artificiais sempre foram vistas como cópias mal feitas e de cara já se percebiam que eram falsas. Hoje a realidade é outra. As plantas artificiais ou permanentes, como são chamadas, estão cada vez mais perfeitas e belas. Elas invadiram o mercado e a cada dia surgem novidades. Nesta loja em Campo Grande é possível encontrar verdadeiras obras de arte. Os detalhes são tão perfeitos que, se as plantas não forem observadas com cuidado, ninguém percebe que não são verdadeiras. O pé de café, com flores e frutos, tem o caule de madeira, as folhas sintéticas e os frutos de borracha. O coqueiro também é feito de material sintético e fibras naturais. A areca, uma planta comum nos jardins, é quase real. As flores permanentes enchem os olhos. As orquídeas, rosas, amores perfeitos e amarilies são delicadas e feitas de fibras vegetal e sintética.